Então, pessoal, o processo de respiração aeróbica, ele é um processo de oxidação da glicose. Lembra da fermentação? Lá na fermentação, a glicose ela é quebrada sem a participação do oxigênio. Aqui na respiração aeróbica, a glicose ela é oxidada. O que significa isso? Ela é quebrada, só que agora com a participação do oxigênio. Quando a glicose é quebrada, é para você obter energia na forma de ATP. O ATP é a moeda energética da célula, ele é usado no trabalho que a célula precisa desempenhar. Bom, quando a gente considera a glicose, essa é uma molécula que tem muita energia. No processo de respiração, ela é quebrada lá, quebrei a glicose. E quando a glicose é quebrada, a energia é liberada. Essa energia liberada garante uma outra transformação química. ADP mais P se juntam, graças a essa energia, para formar uma molécula de ATP. Esse é um processo que a gente chama de fosforilação. Lá na fermentação, a glicose ela é quebrada, gera-se ATP sem a participação do oxigênio. Aqui o processo acontece com a participação do oxigênio. Portanto, a fosforilação da respiração aeróbica, ela é oxidativa. Vamos pegar as pontas do processo? Eu estou transformando energia química da glicose em energia química de ATP. Essa é a transformação de energia de qualquer tipo de respiração, seja ela anaeróbica, seja ela aeróbica, se transforma em energia química de glicose em energia química de ATP. Pessoal, dá para representar o que acontece na respiração aeróbica através de uma equação geral. Uma molécula de glicose ela reage com 6 moléculas de água e 6 moléculas de O2. Os produtos dessa reação são 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água e 36 ou 38 moléculas de ATP. Essa equação é importante que você guarde, ela representa a equação geral e ela está balanceada aí da respiração aeróbica. Aqui tem algumas observações importantes. Você viu que eu pintei o O do O2 aqui de azul? E que eu pintei o O das moléculas de água aqui nos produtos também de azul? Quantos átomos de oxigênio nós temos em 6 moléculas de O2? Não são 12 átomos? Quantos átomos de oxigênio nós temos em 12 moléculas de água? Não são também 12 átomos? Cara, esses 12 átomos aqui que formam O2, nos reagentes, são esses 12 átomos aqui que formam as moléculas de água nos produtos da respiração aeróbica. Pode parecer uma observação meio boba, mas isso é muito cobrado em prova. Outro detalhe importante, a gente consegue simplificar essa reação. Ó. Eu corto 6 águas daqui, corto 6 do outro lado e aí a gente tem uma versão simplificada da equação. Uma glicose, 6O2. 6 CO2, 6 água, 36, 38 moléculas de ATP. Outro detalhe importante dessa equação química, rola uma troca gasosa, né? O oxigênio, ele é reagente do processo. O gás carbônico, ele é produto do processo. Essa é uma reação química que acontece nas nossas células. Agora, ela tem efeito no nosso órgão respiratório, que é o pulmão. A gente não tira O2 do ar, a gente não bota CO2 na atmosfera. Essa troca gasosa que a gente faz no pulmão, ela é um reflexo de uma reação química que acontece nas nossas células. Último detalhe importante é o que está em vermelho, né? Estamos transformando energia química de glicose em energia química de ATP. Um último detalhe muito importante é o saldo energético do processo, né? 36, 38 moléculas de ATP é um saldo bem alto para uma molécula de glicose. O processo de respiração aeróbica é bem eficiente em gerar moléculas de ATP. São 36 ou 38 por molécula de glicose. Lembra qual que era o saldo da fermentação? 2 ATPs por glicose. Pessoal, onde ocorre o processo? A respiração aeróbica ela tem uma organela associada a ela chamada mitocôndria. A mitocôndria é uma organela mais ou menos assim, pessoal. Ela tem uma membrana externa, essa que está em vermelho aqui, ó. Ela tem uma membrana interna, essa que está em amarelo aqui, ó, cheio de dobras. Essas dobras da membrana interna nós chamamos de cristas mitocondriais. Preenchendo o interior da mitocôndria tem um líquido, ele está representado aqui em azul. Esse líquido a gente chama de matriz mitocondrial. Na matriz da mitocôndria nós encontramos DNA, mitocôndria é uma organela que tem DNA próprio. Nós também encontramos ribossomos dentro da mitocôndria. A mitocôndria ela tem ribossomos próprios.
O fato da mitocôndria ter DNA próprio, ter ribossomos próprios e a capacidade que a mitocôndria tem de se dividir dentro da célula nos permite dizer que a mitocôndria ela tem origem endossimbiótica. O que significa isso? No passado, essa organela aqui, ó, ela era uma bactéria que tinha um metabolismo energético complexo. Ela foi incorporada à célula eucarionte e hoje virou uma estrutura dessa célula, está presente nessa célula. Pessoal, aqui eu vou usar a mitocôndria para dizer quais são as etapas bioquímicas da respiração. São 3. A primeira etapa se chama glicólise. A glicólise não é uma etapa bioquímica da mitocôndria, ela ocorre fora da organela, no citoplasma. A segunda etapa a gente chama de ciclo de Krebs. Toma cuidado, não é ciclo de Krebs. Krebs é aquele pirulito de presunto e queijo que você come, tá? É ciclo de Krebs. Ele ocorre na matriz mitocondrial. Matriz é esse líquido que preenche o interior da mitocôndria. Então, na matriz, olha lá, a gente tem o ciclo de Krebs acontecendo. A última etapa do processo a gente chama de cadeia respiratória e ocorre nas cristas mitocondriais. As cristas são essas dobras na membrana, né? É nas cristas mitocondriais que acontece aquilo que a gente chama de cadeia respiratória.